Fala, amantes da tecnologia! Bem-vindos ao Café com Noobs. Meu nome é Breno Ramos, sou Head de Produto da Escola DNC. E eu sou a Babi, estagiária prodígio de tecnologia da DNC. E esse podcast é para você que está sentado no seu sofá, tomando seu cafezinho, abrindo seu notebook para começar a trabalhar e quer descomplicar esse mundo de tecnologia junto comigo, uma pessoa de negócios querendo aprender tecnologia, e a Babi, uma pessoa de tecnologia querendo aprender mais sobre negócios. O episódio de hoje vai ser sobre as principais habilidades para quem quer ingressar nessa área de tecnologia. E o que seria essa área de tecnologia? Comigo temos um convidado ilustre, ilustríssimo, meu companheiro de trabalho e um excelente profissional, Tarcísio Phillips. Olá, Tarcísio, tudo bem? Quem é você? Conte comigo para tudo que você quiser. Tudo bom? Fala aí, pessoal. Eu sou o Tarcísio, vou estar participando aqui desse nosso querido podcast. Sou Head de Tecnologia aqui na DNC e eu tô aqui para tirar dúvida, a gente ter um bate-papo super leve e conseguir dar um bom direcionamento de carreira aí pro pessoal que quer ingressar na área. Legal. E conta pra gente, como você chegou até aqui nessa cadeira hoje de Head de Tecnologia? Como que é o seu dia a dia hoje e como foi a sua trajetória, né? Se você já sempre quis trabalhar nessa área ou você migrou de carreira recentemente? Legal, excelente. Acho que eu comecei como a maioria dos devs começam, né? Com freela. Então eu fiz ensino técnico em mecatrônica, aí já engatei alguns freelas, comecei como, na minha época, chamava webmaster, né? Você meio que é o que hoje a galera chama de... Internet, brincadeira. tipo internet, né? Mas a gente fazia toda a gestão ali dos sites, né? Hoje tem várias ferramentas que fazem isso automatizado, mas na época a gente tinha que amassar um barro e fazer as coisas ali no punho mesmo. Logo em seguida, eu já tive uma primeira experiência. Eu passei anos trabalhando como freela, né? E... o dinheiro tem que vir, né? de um jeito ou de outro. Ah. E aí eu acabei formando uma startup com um conjunto de amigos, colegas. Não foi muito pra frente, acabou se tornando uma ONG, né? Hoje ela tá meio parada, tem uma galera tentando puxar uma outra vertente. E, em paralelo, sempre, ainda com os freelas, eu consegui uma oportunidade de dar aula num colégio aqui de São José dos Campos. Que massa. E no colégio mesmo não tinha nenhum tipo de estrutura de tecnologia, mas a galera prezava muito por ensino de qualidade. Então eu fiquei batendo o martelo, falando, não, galera, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, tem um monte de pequenas soluções que a gente pode agregar valor para o nosso aluno, para os pais desses alunos. E dentro de uma escola super tradicional, eu acabei fundando os departamentos de tecnologia, né? Então, estruturei a área lá toda, fiz algumas contratações. Tem que ser, porque senão ia ficar lá para sempre, não era o que eu queria necessariamente. Eu sempre fui apaixonado por educação, mas tecnologia para mim é tipo respirar, né? Então, é uma coisa que tá comigo o tempo inteiro. E logo em seguida, fiz a imersão de projetos, né? Que hoje chama formação em projetos. Fui aluno da DNC 2020. Primeira turma, nossa. Primeira turma. Aluno DNC dinossauro. Já tava no sangue já. Aluno dinossauro. A gente fez um projeto num lugar completamente fora da zona de conforto. Era uma empresa que fabricava chocadeira. Então, eu, professor, programador, tendo que fazer projeto numa empresa que fabricava chocadeira. Então, eu não sabia nada do que estava acontecendo ali. Ciclo de vida do pintinho. Ele ter um fator sazonal que tem uma determinada época do ano, que tem um maior... A galera acaba comprando mais chocadeiras. Tipo, poxa, como que eu ia saber desse tipo de coisa? Tive que aprender, trabalhar além disso, né? Saber o ciclo de vida do pintinho. Mas saber trabalhar com marketing. Então, foi um negócio que agregou muito para minha carreira. E logo em seguida, eu tive uma oportunidade de estar entrando para o time como gerente de tech. E mais recentemente, passei para a cadeira de head aí, entrando para o time de heads aí, para a gente poder estar impactando a educação como um todo, né? Ou seja, o homem faz tudo. Ele é professor, ele fabrica chocadeira, sabe o ciclo de vida do pintinho. Ele pega um ovo e fala assim, isso aqui tá na 13ª semana. Come que daqui a 2 semanas ele já vai chocar. Mas tá bom. Tá bom. O apelido dele é Bombril, né? Mas, cara, você falou uma coisa muito legal na sua fala de... Enquanto eu estava no colégio, eu tava falando assim, olha, pessoal, existem muitas soluções que a gente pode... Pequenas soluções que a gente pode trazer. Eu acho que isso muito tem a ver com o propósito da área de tecnologia. Porque muita gente hoje acha que a área de tecnologia é basicamente você sentar e começar a codar, né? A programar, a escrever um código, mas, na verdade,
hoje a área de tecnologia é muito mais que isso, né? Eu queria perguntar pra você, qual é o verdadeiro significado da área de tecnologia pra você hoje? Tecnologia por tecnologia, para mim não tem sentido nenhum, né? Ela sempre vem com uma finalidade de melhorar a qualidade de vida de alguém executando alguma coisa, né? Então, Perfeito. a gente não faz um aplicativo por fazer um aplicativo, a gente está tentando resolver a dor de alguém. Então, seja um processo manual que ele repete diariamente, ou seja uma interface ali que vai facilitar a galera de estar realizando uma determinada tarefa. Então, eu acho que é muito sobre qual problema você está querendo resolver utilizando a tecnologia como meio. Eu acho que é isso que a galera acaba confundindo na maioria das vezes, né? Com certeza, né? A gente Confundindo. fala muito sobre um mal que talvez exista na área de tecnologia, das pessoas focarem muito no quê e não muito no porquê, né? Eu que vim de área de Exatamente. negócio, eu sinto um pouco esse comportamento com algumas pessoas de tecnologia porque, cara, você tá lá desenvolvendo, quando você quer falar da tecnologia que você tá utilizando, de uma Sim, biblioteca diferente que você achou, de uma maneira de você, né, escalabilizar aí sim, a sua produção mais fácil, mas muitas vezes para as áreas de negócio, isso tem meio que, tá, cara, você pode. Será que você não tá matando uma mosca com uma bazuca? Será que a sim, galera não tá fazendo justamente isso de tecnologia por tecnologia? sim. E é muito difícil a galera ter esse senso, porque principalmente quem tá começando, porque tá no hype ali, né? Nossa, tô aprendendo uma tecnologia Ah, super legal, eu super sou desenvolta. tech savvy. Então, Vamos. então, tá um negócio super legal, eu quero falar pra todo mundo o que eu tô fazendo. Mas, tipo, às vezes, se você falasse, ao invés de dar uma palestra aí, Node.js, React, Vuetify, sei lá, tipo, em vez de falar o que, mas, tipo, como você estrutura a sua solução, agregue muito mais, né, pra conversa. Vejo bastante isso em reviews. Com Reviews, certeza. retrospectivas, a galera acaba se pegando nisso, né? Até que pra quem tá ouvindo, às vezes tá ouvindo grego, né? Você tá Exatamente. falando em termos técnicos ali, a pessoa não tá por Exatamente. dentro, né? E aí você tem que saber, por exemplo, vou explicar lógica de programação pra uma criança de 6 anos. É na mesma pegada, né? Sim. Por exemplo, fiz uma autenticação usando o JWT, mas só que deu pau na hora que eu dei fetch usando o Axios. Pô, e aí? Oi? Ah, por É, favor, e fala em aí? português. Eu quero tanto entender o papo. Então, tipo, não, é exatamente isso, né? A gente fez uma autenticação e aí deu pau numa rota. É tradução simultânea. Quando sair a tradução, você me avisa. Mas por que você acha que essa área tá tão no hype hoje? Hum. Porque, tipo, com o boom que aconteceu em relação à pandemia, né, de estar todo mundo em casa, aí a galera acabou se virando muito pro digital. Então, as pessoas se viram sem ter algumas, talvez, vou falar funcionalidades, né? Mas algumas coisas rotineiras que elas acabam utilizando e tipo, rolou um aumento na demanda. Então, a área acabou dando uma inflada, mas isso já estava meio que, já estaria acontecendo. Na minha opinião, a pandemia, ela potencializou isso, né? A gente Legal. acabou tendo um move mais rápido para ter uma demanda maior de programadores. E aí, o que acarreta nisso, né? Mais vagas, não necessariamente mais pessoas capacitadas para ocupar essas vagas. E aí a gente bate naquele ponto, né? De que dev não é só pegar e escrever um código, né? Não é Com só, certeza. Uhum. sei JavaScript, sou master da programação? Pode ser. Mas será que você é um bom desenvolvedor? Não sei, questionável. Sobre Legal. resolver problemas também, né? Exatamente. Você tem que saber resolver problemas. Como a gente conversa, se você não tá resolvendo um problema, você não tá fazendo nada. Com certeza. E você falou agora um pouco sobre, precisa saber isso, precisa saber aquilo. Não necessariamente as hard skills, né, as habilidades técnicas, elas formam um bom desenvolvedor. E para você que tá num cargo de head hoje, que tipo de linguagem você sabe? Quais linguagens você sabe? Quais habilidades que você adquiriu que você acha assim foi mais importante para o seu início de carreira? Então, Conta um pouquinho do seu portfólio para mim. Finge que isso é uma entrevista de emprego, Tarcísio. fiz. Não, tudo bem, mas tem vaga, né? Tem vaga. Não, Opa. tudo Vai bem. conseguir vaga de head Acho na que, DNC. acho que por eu ter trabalhado muito tempo como freela e em consultoria, eu acabei trabalhando com um pouquinho de tudo, né? Então, desde fazer site em HTML, WordPress, CSS, até tendo que colocar em produção um modelo de machine learning, né? Porque às vezes você é a única pessoa ali disponível para fazer aquele trabalho, né? Então, já trabalhei com JavaScript, já trabalhei com Java, que é diferente de JavaScript. Nossa, muito diferente. Extremamente diferente. Trabalhei com PHP, com Node, já trabalhei com Vue, Next, né, que é um framework em cima do Vue, React, Next,
Aí GraphQL, e aí vai, Rust, Go. Já mexi com bastante coisa em relação à programação, né? Tô no mercado aí vai fazer, tipo, acho que 2022 vai fazer 11 anos já. Caraca. Que eu consegui meu primeiro trabalho e desde então não parei. Sempre me mantive ali atualizado. Acho que o principal ponto que fez eu dar uma deslanchada, acho que foi a hora que virou uma chavinha na minha cabeça falando que, tipo, tecnologia é um meio, tecnologia não é o fim. Com certeza. Então, qual é o problema que eu tô tentando resolver? E outra coisa, que a maioria da galera não se pergunta, né? Será que a solução que eu tô desenvolvendo é a melhor solução? Pode ser que sim para aquele momento. Mas mesmo que ela seja para aquele momento, não significa que Ela vai depois ser eu não pra vou ter sempre, que com não vou ter certeza. que revisitar isso para entender. Então, esse tipo de mapeamento, de tentar antever os problemas que estão acontecendo antes deles acontecerem, né? Tipo, os problemas que podem acontecer antes deles acontecerem, eu acho que isso é o principal ponto que fez com que eu chegasse onde eu tô aqui hoje, né? Você ter esse planejamento. Eu sou até chato, né? Quando eu vejo que a galera não se preocupou muito com planejamento, eu brigo mesmo. Porque, Uhum. para mim, essa questão de gestão de tempo, você saber priorizar o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, é tão importante com o que você vai. Com as tarefas em si que você tem que fazer, né? Então, acho que pra mim essa foi um divisor de águas, né? A hora que virou essa chave. E qual que é o pré-requisito que você usa, assim, pra priorizar alguma task que você tem no seu dia a dia? Por exemplo, qual impacto isso vai ter na vida, vamos supor, que na DNC nosso cliente final é um aluno, né? Então, isso daqui vai impactar diretamente no aluno. O que você usa pra questão de priorização? Cara, legal. Eu uso, vai parecer um pouco clichê, né? Mas eu costumo olhar para três coisas, né? Além de outras coisas que a gente tem que olhar enquanto head, né? Mas quando a gente fala nível de task, eu olho para faturamento, experiência do usuário e experiência dos colaboradores. Legal. Então, se é alguma coisa que, sei lá, o carrinho, deu problema de integração, ele não vai funcionar, vai ficar fora do ar por um dia. Porra, faturamento vai pro beleléu. Com certeza. A plataforma do aluno caiu, experiência do aluno. A plataforma administrativa que a gente usa para fazer os processos aqui internos caiu. Pô, aí eu vou mensurando, né? É lógico que isso é fluido, então pode ser algo que ali naquele momento é prioritário, não necessariamente numa outra situação ele vai ser a prioridade, né? Eu acho que é meio que a gente costuma falar bastante, né? É equilibrar os pratinhos. E às vezes tem que estar disposto a jogar um pratinho, deixar ele cair para garantir que é como se você estivesse minimizando o problema, né? Uhum. Acho E que isso você é muito acha legal. que hoje os desenvolvedores que estão entrando na área, né, que é o tema do nosso episódio de hoje, eles têm esse senso de priorização? Legal, a maioria não. Porque, poxa vida, A maioria não. você que tá assistindo em casa, não chore, por favor, seque suas lágrimas. Não, mas tem uma boa justificativa. Porque quando a gente está aprendendo a programar, a gente está aprendendo a programar. Então a gente Uhum. não aprende a escolher qual problema a gente vai estar resolvendo primeiro, né? Isso vem muito da experiência no mercado. É aquele negócio, né? Você já começa a sentir cheiro, vai dar problema isso daí, vai dar problema, mas às vezes é bom até você deixar dar um probleminha, lógico que numa zona controlada, pra galera entender, ó, entendeu? Por que deu problema? Por causa disso, disso, disso. Entendeu de verdade? Agora provavelmente não vai mais acontecer. Então a galera acaba indo muito com sede ao pote em programar. E às vezes acaba nem pensando no que ela tá programando, né? Isso é A doideira. tecnologia é o meio, não o fim. Exatamente. Exatamente. A galera acaba se perdendo no personagem, né? E a gente acaba falando muito aqui também, que é sobre a gente pensar, assim, 2 horas e codar 5 minutos, né? Em vez de pensar 5 minutos e codar durante 2 horas e ficar batendo a cabeça. É aquela analogia do Machado, né? Eu falo isso, já falei isso pra Babi, inclusive, Várias né? vezes. Olha só, dilema entre líder e liderado aqui ao vivo Não, pra que vocês. a galera tem que passar mais tempo afiando o machado do que realmente dando machadada na árvore. Porque às vezes, tipo, no tempo que você tá afiando seu machado, você percebe que, na verdade, você nem precisava bater na árvore. Era literalmente uma conversa com outra área. Era muitas vezes um alinhamento ali que você faz até com o seu gestor, com o seu líder. Isso já resolve a maior parte das situações. Eu não sei. Tipo, na minha opinião, funcionou muito bem pra Babi. Legal. E outras coisas você faz com o seu time pra surtir neles, assim, esse senso de priorização? Legal. Chinelada, não, brincadeira. O pulso dele é até roxo, tentando dar putoco na gente. Não, que isso. Acho que o principal ponto é deixar muito claro qual é o impacto daquelas atividades que a gente está fazendo. Eu acho que isso ajuda muito, acho que muito, muito mesmo, porque a galera, muitas das vezes, as regras que eles vão me perguntar,
quando eu preencho e-mail, ele tem que ter arroba? Putz, isso é meio óbvio, porque você sabe que todo e-mail tem o arroba. Mas agora, quando a gente tá falando de uma plataforma, uma feature dentro de uma plataforma, que ele não sabe para que serve, cara, isso daí vai dar um BO gigantesco, porque ele vai começar a falar, eu acho que isso deveria funcionar desse jeito, eu acho que isso aqui deveria funcionar desse jeito. E às vezes a área, tipo, as outras áreas, não por maldade, mas às vezes por falta de tempo mesmo, acaba não deixando claro o que ela quer, porque é aquele negócio, né? Tipo, a gente olha pra parede e a gente não quer o furo na parede, a gente quer colocar um quadro pendurado. Uhum. Então, tem uma diferença ali entre o que as pessoas pedem e o que elas querem realmente, né? Eu acho que isso é um ponto bem legal. Deixar essa clareza no time faz total diferença até na produtividade deles, O né? output tem que ser bem claro, né? Pra gente Sim. entender. Sim, senão... É porque a gente é programador, né? A gente só entende lógica. É 0 e 1, né? Tipo, é 0 e 1, 0 e 1, 0 0. Oh, poxa vida, vou começar Obrigado pelo feedback, Tarcísio. Eu já entendi muito bem o que você quis dizer. Não, Breno, que isso. Mas você falou que você tá há 11 anos na área, né? E você acha que esse comportamento ele sempre existiu ou você tá vendo uma certa mudança nesse pensamento, em como a gente fala sobre carreira em tecnologia, sobre como a gente fala sobre um perfil de um bom desenvolvedor, né? O que você sente de diferente para quem tá entrando hoje do que você sentia há 11 anos atrás, quando você começou? Cara, legal. Tipo, vai até só estranho, né? Mas na minha época... Na minha Há época! 100 anos Na atrás. Pra quem não Na minha- sabe, Tarcísio tem 78 anos. É que o cabelinho Pela não calvície, um pouco mais. Não, mas... As A plásticas. gente é formal, né? A gente torna formal. Mas a gente era tudo muito mais simples. Tipo, acho que essa é a principal diferença que eu vejo. Não que hoje seja mais difícil, mas eu acho que a questão de quantidade de opções de tecnologia que você tem para fazer uma tarefa era menor. Algumas coisas a gente ainda fazia muito. Dava uma puta de uma. Hoje a gente vê que era uma puta de uma volta, né? Você fazer toda a configuração do seu servidor no dedo. Hoje em dia você sobe um Docker, hoje em dia, né? Mas já faz um tempo. Você sobe um Docker, já tá tudo pronto para você estar utilizando. Mas você saber, tipo, alguns conceitos de Linux era algo que, cara, é diferencial absurdo. Você era praticamente o hacker da turma. E hoje em dia eu vejo muito a galera pedindo até em vaga júnior como diferencial conhecimento em TDD, né? Que é uma Test Driven metodologia. Development. Que é uma metodologia de teste. Exatamente. Entendi. É você ter um desenvolvimento guiado por testes, né? Legal. E isso envolve qualidade de software. Então, cara, uma vaga júnior, até um tempo atrás, a galera nem falava sobre isso. Então, as coisas estão cada vez mais evoluindo, cada vez mais mudando. E a gente, como desenvolvedor, acho que nem só desenvolvedor, mas qualquer pessoa que trabalhe com tecnologia tem que ter esse hábito de estudar. Então, acho que uma coisa que eu vi de diferente é a quantidade de tecnologias que você tem para um determinado problema que você tem para resolver. Coisa que se mantém é a questão de você sempre ter que estudar. Então, tipo, tem uma coisa que eu costumo brincar com a galera, posso ser ruim em várias coisas. A única coisa que eu sou bom é em estudar. Tipo, se tiver que estudar 18, 19, 20 horas direto, assim, tipo, vamos para cima. Porque é uma coisa que eu tenho por paixão, né? E isso na área de tecnologia é um grande diferencial, né? Hoje em dia tem muita gente que acaba na primeira barreira já larga o peixe, deixa de lado. Nossa, não consegui fazer isso, né? Vou deixar de lado, isso é muito E qual Ouviu, tipo né, de Babi? desenvolvedor? Tá ouvindo, né, Babi? o feedback. Vou até brincando. ignorar. Fique não é comigo, tô dando de louco aqui. E qual tipo de desenvolvedor você acha, na tua visão, que é melhor? Aquele que sabe um pouquinho de muitas linguagens ou aquele que domina uma linguagem? Qual pesa mais pra você? Eu acho que melhor ou pior não existe. Depende da situação e do momento ali da empresa também, né? Porque, por exemplo, se você tem alguém que sabe um pouquinho de tudo, para uma empresa onde as coisas estão sendo construídas, é muito mais interessante porque ele vai ter uma visão muito mais horizontal e ele vai conseguir contribuir muito mais em outras coisas. É aquele negócio, né? Startup, você vai ter ali o seu chapéu, vai ter alguns outros chapéus ali também atrelados a isso. Mas essa questão do cara que sabe muito de uma determinada tecnologia, eu vejo quando você precisa resolver um problema que é um problemaço, né? Uhum. Então, você ter isso claro no começo de carreira é muito importante, né? Você não vai começar sabendo muito sobre uma tecnologia. Você tem que saber um pouquinho de várias coisas, porque senão a galera acaba se perdendo, né? Nossa,
vi um negócio super legal aqui nos hooks de React, só que, tipo, você não sabe nem HTML. Poxa, então não É faz só o o menor if sentido. else, cara. É só o if else. É Mas só- assim, pra quem quer uma pessoa júnior hoje boa pra área de tecnologia, um candidato hoje que tem um currículo que você acha legal. Quem é essa pessoa? Quais são as características que ela tem que ter, tanto né, técnicas, comportamentais? Qual é o perfil ideal de uma pessoa júnior na área de tecnologia hoje, na sua visão? Já peguei até meu Legal. caderno aqui. Opa! Se a Babi, Legal. se a Babi não preenche esse checklist inteiro, Já o RH sabe, vai né? conversar depois desse podcast e no próximo episódio já Eu- teremos outra pessoa No próximo não, Eu não acho- estarei mais. Eu acho que esse ponto é muito legal, porque é um mantra, é o meu mantra, é um mantra que eu já ouvi já antes, é o deve desenrolado, né? Tipo, não é a questão da pessoa saber a maior quantidade de bibliotecas, não é sobre o candidato saber, tipo, ele é Master Blaster em Node.js. Tipo, sinceramente, eu estou cagando para isso. Se ele souber programar, se ele sabe estruturar bem uma solução, se ele sabe arquitetar muito bem a solução que ele está desenvolvendo e deixa claro quais são os próximos passos, tipo, isso para mim é bizarro, é diferencial e é absurdo, porque significa que eu não vou ter dor de cabeça em passar coisas para ele. Então, quando a gente fala de um dev júnior, o cara tem que saber um pouquinho de HTML, tem que saber um pouquinho de CSS, JavaScript hoje em dia, tipo, você com o celular consegue já começar a programar. Então, tipo, o JavaScript tem que estar ali, tem que ser sua segunda língua, né? Aí logo em seguida o inglês. Oh, E- yes. Então, saber um framework é interessante, tipo, isso te dá um ar mais profissional no mercado. Então, saber React, que na minha opinião é um dos melhores frameworks /lib que a gente pode estar aprendendo, né? E Node.js, que são coisas que tem muita oportunidade no mercado, né? Então, se o cara sabe isso, ele tem uma boa postura, ele é um cara que corre atrás, que tá disposto a aprender e se desenvolver, meu, isso aí é o dev júnior de ouro que a gente fala no mercado, né? É o ícone que a gente tem, que todo gestor quer ter no time. Mas o Dev Júnior que você diz, um back-end, ele necessariamente precisa saber um framework tipo React? Legal. Ele não necessariamente precisa conhecer a fundo o framework, mas é muito legal quando ele consegue conversar de igual para com as outras frentes. Por Uhum. exemplo, imagina se você tem um dev que ele não sabe nada de servidor web. Tipo, ele não sabe o que é uma máquina virtual, ele não sabe como que funciona hospedar um site. Imagina a dificuldade que esse cara vai ter em conversar com a pessoa responsável por fazer aquilo. Ah, preciso subir essa aplicação. Não, beleza. Qual configuração você quer que eu utilize? Vai ser um servidor Node? Você vai precisar de Apache? Como assim? Eu só quero servidor, só quero Oi? máquina. Então, é muito difícil conversar. Então, por isso que eu acredito muito nessa questão de você deixar, principalmente quem tá começando, dar um pouquinho de tudo para essa pessoa, sabe? Tipo, HTML, CSS, React. Tipo, é importante você ter essa vivência, até para você, depois, quando for escolher no que você quer se especializar, você já saber como é que funciona, né? Porque imagina, do nada você quero virar cientista de dados. Mas o que você sabe sobre ciência de dados? Ah, não sei nada. Então, como que Não você tem vai... como escolher. Por exemplo, quem tá começando, eu quero ser back-end. Eu comecei falando que eu ia ser front-end. De verdade. Comecei falando que eu ia ser front-end e tal. Aí, como eu fui aprendendo, né, eu falei, cara, eu odeio front-end. O que é isso? Eu não quero fazer tela. Ô, Babi, não fala Não- assim, amor. Estamos aqui num podcast. Foi mal, eu O adoro Breno- front-end. O Breno é um exímio UX designer. É, né? meu É. filho, eu e meu Figma aqui, meus Figmas incríveis, hiperrealistas. Vou Front-end trazer é meus top, cara. rabiscos É pra porque eu não vocês consegui mesmo. chorarem. Fechou? Mas, cara, o papo tá muito bom. Eu acho que a gente viu aqui como já falamos de habilidade, já falamos de dificuldades hoje que o mercado de tecnologia apresenta. Mas uma última pergunta antes de passar para o nosso próximo bloco. Tarcisião, como eu me preparo para isso? Porque hoje uma pessoa pode se sentir um pouco overwhelmed com tudo isso para aprender, né? Como eu hoje, que estou num ambiente totalmente diferente de tecnologia, sei lá, faço biologia licenciatura, faço educação física, consigo me preparar. Legal. Acho que essa preparação ela tem muito a ver com essa questão que a gente está comentando, né? De você ter um pouquinho de cada das áreas. E aí a Legal. questão de a pessoa assistir Overwhelmed, que é muita coisa para aprender, e a galera normalmente coloca a carroça na frente dos bois, né? Nossa, vou ver React, vou ver Node. Mas você já sabe JavaScript? Você já sabe HTML? Você sabe o que é uma div? Ah, não, mas eu sei
usar a função map e a função filter. Cara, não faz o menor sentido. Uhum. Então, tanto que quando a gente desenhou a nossa formação, foi justamente pensando nisso, né? Qual foi o caminho que a gente trilhou, né? Eu e os outros embaixadores. Qual foi o caminho que a gente acredita que faça sentido para o momento que a gente tem hoje no país e no mundo, né? Em relação à tecnologia. E por onde que a gente pode estar começando, né? Eu não vou começar socando o barco em Docker. Não vou usar prototipo uma tela aí no Figma. Pô, a pessoa não sabe nem o que é uma tela, a pessoa não sabe nem a dificuldade por trás daquela tela. Então, eu acho que para quem está vindo de outras áreas, fazer até um jabá, né? A nossa formação ela acaba sendo ela tem um bom direcionamento, né? A gente fez justamente pensando nisso, né? Não necessariamente nas pessoas que já trabalham com tecnologia, mas nas pessoas que não trabalham com tecnologia, né? E como que a gente consegue pegar essa galera que vem dos backgrounds mais diversos, né? Galera bibliotecário, quero virar dev. Beleza, Legal. vem com a gente que é sucesso. Ela Muito serve bom. até para quem já aprendeu sozinho tecnologia, mas não tem boa prática, não sabe fazer um código limpo, né? Exatamente. Entender regras de negócio também, que é Exatamente. bastante importante. É aquela questão você precisa da primeira experiência profissional para ter a primeira experiência profissional. Com certeza. Então, essa parte a gente acaba ajudando a galera, principalmente por conta do projeto prático. Porque quando a gente programa sozinho, cara, é sensacional. Nossa, eu sei o que o meu código tá fazendo, eu sei o que eu queria dizer quando eu escrevi aquela variável. Agora, quando o Breno, eu pego o código dele e ele usa um padrão totalmente Que é diferente. ruim, né? Vamos falar assim, é que é ruim. É um código Não, ruim. o Breno usa um padrão totalmente diferente do meu. Aí eu falo, porra, Brenão, o que você pensou quando você estava fazendo essa linha aqui de código? Eu pensei isso. Fala, tá. E aí você começa a entender por que times de tecnologia acabam sendo um espaço tão complexo, né? São pessoas diferentes resolvendo, às vezes, o mesmo problema ou problemas diferentes, mas cada uma pensando de uma forma. Então, eles têm que encontrar ali uma harmonia. Então, essa experiência prática num trabalho em equipe ali, dentro de um grupo, de um ambiente concentrado, faz com que quando você chega no mercado, você fala, putz, não, eu já sei trabalhar. Tipo, você quer que eu faça a gente vai trabalhar em conjunto? Beleza, tem algum padrão de Git? Tem a Git Conventional? Ou, você já mergeou, mas você mergeou errado. Putz, eu uso o Rebase, então, para você conseguir jogar na branch certa. Então, são terminologias que, cara, se você vê um júnior falando desse jeito, você tem um júnior ali Eu acho lindo, eu achei lindo, achei poético. que daqui a pouco... É um júnior que daqui a pouco já vai ser pleno. Com Então, tipo, certeza. a galera já... Acho que o ponto mais legal é não ter experiência naquela cadeira não significa que você não tem experiência de mercado. Acho que é Com o principal certeza. ponto. Tar fala muito isso, é sentar na cadeira sem pertencer, né? E falam também que o código limpo, né? Ele é aquele que você consegue ler como se fosse um livro. É bastante importante você ler seu código e entender o que você tá fazendo. Imagina, você escreve um livro e depois você vai ler e não entendeu nada do Oi? que você escreveu. Não faz o Poxa menor vida, sentido. minha faculdade inteira aqui agora, nos seus olhos. Mas, pra gente fechar o nosso podcast, nós temos um bloco especial. Tchum, 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 tchum. É o efeito sonoro do bloco especial. Que é verdades ou mitos da área de Jesus. tecnologia. E eu tenho 3 afirmações aqui, Tarcísio, pra você. Tem, Cuidado né? com a sua resposta. Normal, Breno. Pode ser polêmico. A gente pode receber processos Pode ser cancelado. judiciais aqui depois, dependendo das suas perguntas. Pega a senha e entendeu? entra na fila. Exatamente. Então, primeira afirmação, para você falar para mim se é verdade ou mito e por quê, né? Você precisa ser bom em matemática para ser um bom desenvolvedor? Excelente pergunta, Breno. Quando a gente fala de matemática, eu acho que para um bom desenvolvedor tem que dominar, não vou falar dominar, mas ele tem que conhecer bastante de lógica. Então, tipo, normalmente a galera acaba falando que tem que saber matemática, mas na verdade tem que saber bastante sobre lógica. Matemática você acaba utilizando no dia a dia, você soma, subtrai, que é a questão da fatura, né? Tá Opa! negativo, tá positivo. Então, eu acho que é muito mais sobre conhecer de lógica de programação. Todos os bons programadores que eu conheço, eles foi o mesmo caminho, eles passaram pela mesma trajetória, que é serem muito bons em resolver problemas usando a lógica. Perfeito. A independência vai usar XYZ, você vai microserviço, buzzwords, blá, 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 blá. Independente disso, é a lógica por trás. Você vai fazer uma busca, beleza. Essa busca que você está fazendo, ela não adianta você... vou procurar um livro na estante. Vou olhar livro por livro até encontrar o livro que eu quero. Será que não tem um jeito mais inteligente de fazer essa busca? Com certeza. E é aí que entra a lógica de você dominar frames, dominar algoritmos para você conseguir ser um bom desenvolvedor, né? Muito bom. Primeira verdade ou mito?
Verdade. Verdade. Falar a verdade. Tem que saber Beleza. matemática, mas por matemática entendam lógica de programação. Muito bom, muito bom. Tá vendo? Não era a resposta que você queria, tenho certeza, mas trate de estudar matemática. A pessoa que Ótimo. não sabe somar. Ai, meu Olha Deus. só. Segunda afirmação. A linguagem de programação que você se especializa no início da carreira, ela pode tirar oportunidades de trabalho para você? Excelente pergunta. Buchitagem. É mesmo? Buchitagem. Poxa. Senão eu não tava aqui hoje. né? Ah, olha só. Porque Aprendeu COBOL? começo de carreira, eu sempre fui muito focado em JavaScript, né? Então, Node, TypeScript, tipo, eu sempre fui muito por esse lado, né? Sempre foi o meu core. E, inclusive, aqui na DNC, uma coisa que eu tive pouco contato foi o PHP. Então, a gente utiliza isso no nosso dia a dia. E, pasme, linguagem de programação muda pouco de uma para outra. É lógico que existem paradigmas e paradigmas. Mas, por exemplo, se você domina lógica de programação, domina algoritmos, você consegue replicar isso para outras linguagens. Então, você aprende Java na faculdade. Sensacional, você sabe uma linguagem de programação. Nossa, eu vou ter que aprender JavaScript. É outra coisa completamente diferente. Não, beleza. Você sabe que vai ter laço de repetição, vai ter condicional, vai ter sentenças lógicas, talvez tenha algumas funções ali nativas da linguagem. Legal. Vou fazer um filtro, vou fazer uma ordenação, por exemplo, Python. A galera em C, quando tem que fazer uma ordenação, é um parto. É um negócio super complexo. Você faz, existem vários algoritmos diferentes para ordenar as coisas. Em Python, você coloca lá, ponto, sorte, ordenou. Então, tipo, são coisas que você vai ganhando, tipo, as linguagens, elas resolvem os mesmos problemas de modo diferente. Basta você saber como uma resolve para você replicar para o outro. Nada que uma boa documentação não resolva, né? Exatamente, sempre tem esse ponto, né? A galera negligencia leitura da documentação, quando na verdade muitas das dúvidas que a galera acaba me perguntando, eu só pego Ctrl+C, Ctrl+V, nem mando a resposta, mando o link da documentação, encontre, boa sorte. Isso já aconteceu com alguém, mas não foi eu. Ou deve desenrolado aí, ó. Não, porque não dá. E em última. Essa aqui é polêmica. Ai, Jesus. Essa aqui tem que tomar cuidado. Ai, Jesus. As formações livres para tecnologia vão acabar com os diplomas tradicionais? Excelente pergunta, Brena. Você fala isso toda a pergunta que eu falo, todas as perguntas são excelentes. Obrigado, muito obrigado pelo Breno, elogio. água ou suco? Excelente pergunta. Não, pô. Na minha opinião, em relação às formações livres, elas vão coexistir. Então, não vejo no curto, médio e longo prazo a fechar uma faculdade, fechar uma graduação, uma área de estudo por conta de cursos livres. Eu acho que são escopos diferentes. A proposta é diferente, A né? proposta é completamente diferente, né? Porque enquanto na graduação, beleza, você vai ter um conhecimento amplo, você vai conhecer algumas coisas, mas não necessariamente é o que o mercado está pedindo. Então, tem essa dicotomia entre as duas, né? Então, eu acho que se elas encontrarem uma forma de coexistirem e talvez, de certa forma, uma possa até potencializar a outra, né? Em um horizonte, pode acontecer esse tipo de coisa. Mas, eu, Tarcísio, hoje, sou muito mais voltado para formações livres, né? Por velocidade, conteúdo direcionado. Não que eu não tenha feito graduação, eu fiz graduação, estudei em instituição federal, tive esse privilégio, mas ainda assim, a bagagem que eu tive enquanto freela no mercado de trabalho e depois tendo experiências profissionais, foi divisor de águas. A faculdade me ensinou a estudar, enquanto que o mercado e as experiências profissionais que eu tive nesses pequenos cursos me ensinaram a trabalhar. Então, são coisas que a gente acaba trabalhando aqui dentro das nossas formações, inclusive, né? Ensinar o aluno a amassar um barro, como que ele deve estudar, o que ele tem que fazer para atingir o objetivo profissional dele e ainda assim trazer essa experiência profissional, né? Perfeito. Muito bom. Good. Que papo gostoso, hein, gente? Acho que já terminou. Você aí de casa já delícia. terminou o café, já comeu um misto quente, já foi pro trabalho, chegou no trabalho. Agora, por favor, vá trabalhar, senão seu chefe vai ficar bravo. Então, eu queria primeiro agradecer ao Tarcísio. Obrigado, Breno. Muito pelo obrigado convite. aqui. Foi muito legal o papo. Agradecer a minha fiel escudeira, Babi. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a você aí que está nos ouvindo pelas plataformas de streaming ou nos assistindo pelo YouTube. Foi muito legal ter você aqui com a gente e se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja ouvindo a gente. A gente vai ter programas semanais, uma temporada inteira,
para vocês do Café com Noobs, trazendo convidados de áreas diferentes, descomplicando temas complexos de tecnologia, tudo enquanto você toma um cafezinho. Então, muito obrigado a todos os participantes. Se inscreva na nossa formação em tecnologia, né, Tarcísio? Com Porque, certeza. ó, o famoso Dev Desenrolado vem como? Ah, bem quente. Vem quentíssimo. Tá? Então, muito obrigado para você aí de casa. Muito obrigado e até a próxima.